Pois é, a gente volta falando da bomba do dia. Cuca não é mais técnico do São Paulo. Depois de conduzir o tricolor em 26 partidas com 9 vitórias, 10 empates e 7 derrotas, com aproveitamento de 47,4%, o treinador pediu demissão depois da derrota de ontem diante do Goiás no Morumbi. Daqui a pouquinho a gente vai direto para o CCT da Barra Funda, mostrar toda essa repercussão, o que está acontecendo no São Paulo. Mas antes eu quero saber do Garrafa, do mestre Alberto Helena Júnior e de você que está em casa, se o Cuca acertou em deixar o clube em pedir demissão. Boa noite. Boa noite, Michele. Boa noite, Helena. Para mim, o Cuca acertou. Acertou porque a diretoria do São Paulo tem se equivocado demais. Eu entendo que a gente vai acompanhar o material que o Silvestre vai apresentar daqui a pouco sobre os reais motivos da saída do Cuca, mas daquilo que eu já avalio no primeiro momento, a contratação do Daniel Alves é um desses motivos. Quando o Daniel Alves, naquela entrevista polêmica para o Silvestre, que ele critica a imprensa, que a imprensa não jogou bola, que não pode falar de futebol, ele fala, ele se escala. Ele se escala. Depois ele falou. Ele falou, eu quero jogar no meio campo, ou seja, ele meu peitou. Lugar de jogar é meu lugar de jogar é aqui, eu posso produzir aqui. Tipo assim, se eu não estiver jogando bem, a culpa é do Cuca. Então, a diretoria do São Paulo, no sentido, a diretoria do São Paulo tem que entender que a torcida quer título, e não jogadores, e não ex-jogadores, e não ex-ídolos. E aí ela traz alguém para jogar para a galera. O Daniel Alves, que é um belíssimo jogador, tem uma bela história, mas vem com essa ideia de eu quero jogar aqui, quero jogar ali. Então, acho que isso foi um dos fatores preponderantes, e se o Cuca sentiu que não dava para seguir, acho que ele tomou a decisão acertada. Aliás, se você pensar bem, já a vinda do Cuca foi problemática. Ele já começou o negócio errado. Porque ele teve aquele piripaque no coração. Sim, ficou teve 2 que meses. Parar um tempo e tal. Aí veio para o São Paulo contratar, mas não assumiu. Ficou um período em que o Mancini assumiu o time. Começou a promover a garotada, deu certo, começou a ganhar, São Paulo estava bem. Quando o Cuca assume. E aí empurram nele esses dois jogadores, o Juan Fran e o Daniel Alves. Uma imbecilidade, porque se você tem o Daniel Alves, que é, nos últimos 20 anos, um dos melhores laterais direitos do mundo, vai botar o cara no meio que ele não sabe jogar ali. Entende? E o Juan Fran, que é outro lateral direito internacional, o Atlético de Madrid, ganhou títulos internacionais. Ou o outro, por encaixar os dois não deu. E mais, o Juan Fran, nesse momento da vida dele, ele é inferior ao Igor Vinícius, que está lá no São Paulo. Quer dizer, então interrompeu-se esse processo de promoção dos garotos, e não acertou o time. O time joga cada dia com uma escalação, cada jogo uma escalação diferente. Futebol é conjunto, gente. Tá aí o Flamengo para ensinar para esses idiotas. Tá? Então ele acertou em pedir demissão. Ele acertou em pedir, e o São Paulo fez bem em aceitar. O São Paulo até tentou, dizem que o São Paulo até tentou, mantê-lo no cargo. A gente vai ver já com o Alexandre Silvestre ao vivo lá, direto do CCT da Barra Funda. A gente quer saber a sua opinião do outro lado da telinha aí, o Cuca fez bem ao sair do São Paulo? Sim ou não? Entre no site gazetesportiva.com e vote, hashtag Gazeta Esportiva no Twitter e no WhatsApp 99479-1633. Vídeo rapidinho, beleza? Bom, vamos então acionar o Alexandre Silvestre, que está lá no CCT da Barra Funda e acompanhou todos os passos da queda do Cuca. Boa noite, Silvestre. Então, Michele, caiu a linha também, viu? Além do Cuca, caiu a linha agora há pouco. Eu estou aqui na porta do CT da Barra Funda, alguns seguranças aqui de olho na movimentação. A torcida não veio para cá fazer protesto. Alguns torcedores foram para o Morumbi acompanhar um jogo de São Paulo do Campeonato Sub-17. Aí rolou aquela expectativa, será que vai ter movimentação na porta do CT e tal? Pelo menos ao longo do dia, hoje nenhum problema. Tivemos sim manifestação ontem. Ontem, depois do jogo, depois da derrota do São Paulo para a equipe do Goiás no Morumbi por 1-0,
a torcida independente, que é a torcida organizada do Tricolor, chegou lá na frente do estádio para cobrar jogadores, diretoria, técnico, todo mundo. Torcida do São Paulo muito brava. São Paulo que continua com uma péssima campanha na condição de mandante no Campeonato Brasileiro. Em 11 jogos, o São Paulo perdeu ontem para o Goiás, perdeu a invencibilidade, mas o aproveitamento é muito ruim jogando no Morumbi. São 6 empates e 4 vitórias apenas. Por isso que o São Paulo se distanciou da liderança e também do G4. O Cuca hoje pediu o boné, pediu para sair. Tivemos aqui a entrevista coletiva do técnico Cuca ao lado do Raí. Eu vou começar com um trecho da entrevista quando o Cuca se emociona bastante, porque ele queria ter dado outro tipo de retorno à instituição São Paulo, à torcida São Paulo, e segundo ele, não deu liga. O material humano não foi compatível, apesar de muito bom, na opinião do Cuca, não foi compatível ao estilo de jogo do professor, que ficou bem chateado e emocionado ao jogar a toalha hoje, nesta tarde, aqui no CT da Barra Funda. Estou muito triste, esperei 15 anos para voltar aqui. Como é que eu vou estar alegre hoje de ir embora? Mas são coisas do futebol. E também não vou culpar aqui ninguém, porque não deu certo o meu trabalho. É a primeira vez em todos os clubes que eu trabalhei no futebol que eu fui xingado. É a pior coisa que existe. Dói demais. Até dei risada de um cara que me chamou de cabelo de boneca. Mas fui xingado de tudo. E é a pior coisa, sabe? Eu já passei 2 vezes em Flamengo, já passei 2 em Fluminense, em Botafogo, em Cruzeiro, em Galo, em Santos. É a primeira vez. Isso dói demais e a ideia de ir embora, lógico que ela não é só minha. Se você perguntar hoje para grande parte da torcida, ela ia querer que isso acontecesse também, porque as coisas não estão acontecendo. Então você vê aí o abatimento do Cuca, que vai voltar para conversar com a gente. Eu separei mais um trechinho, quando ele explica melhor o motivo real, ou pelo menos o motivo que ele passou na entrevista coletiva, porque eu até conversei com o Garrafa, viu, Michele, hoje à tarde, e tem boi nessa linha. Se você pegar nas entrelinhas, mas aí é a próxima resposta do Cuca, tá bom, Mi? Eu tô por aqui à sua disposição. Silvestre, vamos primeiro comentar esse abatimento do Cuca. Foi chamado de cabelo de boneca e tudo mais. Eu acho que, assim, ele chega um momento da vida, não sei, pelo que o Silvestre falou, não é só isso. Mas chega um momento da vida que você também não quer mais esse tipo de coisa. Para começar em conversa, ele vem de um problema cardíaco. Isso aí abala o cara, quer queira, quer não. Né? E tira um pouco daquela energia, aquele gosto pelo desafio de vamos mudar e tal, vamos acertar. Mas, mestre, me pareceu muito mais o fato de ser a torcida do São Paulo, um local onde Cuca queria ter voltado. Não é? Então, esse é o sentimento que eu tive. O Silvestre está lá, pode até confirmar pra gente, porque o treinador, no seu dia a dia, ele é xingado ou de cabelo de boneca, ou de qualquer outra coisa que possa ser. Mas o que me parece nessa declaração é o fato de ter sido vaiado pela torcida do São Paulo. Ele esperou mais de 10 anos para retornar. Era um sonho do Cuca fazer um bom trabalho. E aí, com todos esses problemas internos que foram direcionados, equívocos por parte da diretoria, começou a estourar no Cuca. E eu acho que esse foi ponto determinante para que ele pedisse o boné. Olha, quando ele disse que não deu liga, ele quis dizer, obviamente, que ele não conseguiu montar o time que ele queria. Eu entendo assim também. É isso. Eu acho que, Garrafa, não dá isso. para você culpar só a diretoria também nesse caso. Eu acho que, Silvestre, você também pode falar agora e opinar antes de chamar a próxima sonora do Cuca. Você não acha que o Cuca tem também uma responsabilidade nesse São Paulo que não tem um estilo, não se acerta dentro de campo? Tem também, Michele. Claro que ele tem parte de responsabilidade no processo, mas a gente vai apurando uma informação aqui, outra ali, a sensibilidade também misturada à informação. E assim, o Cuca, por exemplo, teve de engolir, entre aspas, alguns jogadores que são bons jogadores, mas que não se encaixam no perfil dele. Do jeito que o Cuca gosta de jogar, com intensidade, com velocidade, marcando alto, jogando verticalmente. Por exemplo, Alexandre Pato e o Pablo.
que é um centroavante mais paradão. Os próprios jogadores que acabaram de chegar, Juan Fran e Dani Alves, por mais qualidade que tenham, principalmente o Daniel Alves, também chegaram. E aí o Cuca teve que arrumar um jeito de encaixar esses caras no time. O Dani Alves não quer jogar de lateral, o Cuca escalando o Dani um pouco mais para frente. Eu não estou atrelando a queda de rendimento à escalação do Daniel Alves, mas são coisas que vão se somando. E o Cuca parece que percebeu também que a batata já ia assar. Com esse mau rendimento do time, péssimos resultados no Morumbi, era uma questão de tempo, ele tomaram um pé. Ele também talvez tenha percebido que esse respaldo não seria tão forte. O Cuca entrega o chapéu ontem, a diretoria o convence a permanecer. Hoje o Cuca mantém o discurso pela manhã, a diretoria não consegue mudar de novo a ideia. Então precisa ver até que ponto a diretoria realmente queria bancar o Cuca, porque temos também informações de que Leco e Raí não estavam satisfeitos com o trabalho, com os resultados. Então a gente vai ouvir agora mais um trechinho do Cuca fazendo justamente essa meia-culpa, explicando da boca dele o motivo da saída. Mas existem também essas outras questões circulando em volta da declaração do Cuca. Muito fácil, né? Na hora que um treinador sai, ele vem aqui falar que faltou isso, que faltou aquilo. Para mim não faltou nada. O Pássaro, o Raí, o Leco me deram tudo o que eu pedi e, infelizmente, o trabalho comigo não fluiu. Eu, nesse momento, não estou pensando em mim, no profissional, estou pensando mais no próprio São Paulo do que em mim. E eu senti que era um momento em que eu poderia sair, né? Ou deveria sair em cima dos jogos que não têm sido contundentes em termos de desempenho, principalmente. Não deu uma liga entre o que eu penso de futebol e o que eu pude produzir de efetivo, né? Não é o caso de eu estar me demitindo. Automaticamente, se eu estou pondo o meu cargo à disposição e me demitindo, a diretoria aceita, porque eles não estão contentes também com o meu trabalho, como o torcedor não está contente hoje. O que eu conversei com o Pássaro, conversei com o Raí, eles entenderam um outro modelo. Pode ser que o São Paulo dê essa arrancada nessa reta final, faltando 2 meses e meio para ele ter, mas pode ter certeza que não era o que eu queria estar saindo do São Paulo. Vocês perceberam aí? O Garrafa até me ligou, Silva, olha o que o Cuca falou. E aí eu parei para prestar um pouco mais de atenção. Realmente, ele entrega o cargo, mas a diretoria, que diz ter feito força para ele ficar, parece ter sido conivente. O Cuca é um cara muito emotivo, de repente ele não recebeu de volta a energia que ele imaginava ao entregar o cargo de técnico do São Paulo. Beleza, Silvestre. Então daqui a pouquinho você volta com mais informações aí. O que você acha, Garrafa? A grande parcela de culpa nesse episódio, nesse momento do São Paulo, cai sim na diretoria do São Paulo. O Alexandre Silvestre, ele usou uma palavra perfeita, que relata bem. Faltou respaldo. Uma diretoria que em 1 ano e 9 meses tem Dorival Júnior, Diego Aguirre, André Jardine, Cuca e Wagner Mancini de forma interina. Peraí, é uma diretoria que se apega a ídolos. E o Rogério. Né? O Rogério Ceni, você pode acrescentar nisso também. E você pode falar o seguinte também: uma diretoria que se apega a ídolos para dar o tradicional cala-boca na torcida. O seu Raí, qual é a culpa do seu Raí? Né? Que tem uma história brilhante como jogador, incontestável. O Lugano faz exatamente o quê? Porque quando da contratação do Cuca, naquele processo que o Cuca não estava bem e o São Paulo precisava de um técnico ainda, o São Paulo bancou a contratação do Cuca, o que aconteceu? O Cuca não queria a contratação de Alexandre Pato. O Cuca falou, vamos pegar esse investimento em outros jogadores. Mas essa política da diretoria de contratar jogadores para jogar para a galera, aí tá aí o Pato que vocês tanto queriam, tá aí o Daniel Alves, vem também no pacote o Juan Fran, e que se vire o Cuca, e que se dane o técnico do São Paulo. A grande culpada por esse momento vivido e dolorido da torcida do São Paulo é da diretoria tricolor. Porque o treinador tem que... Aqui você vai me permitir fazer uma digressão um pouco maior. O grande problema, São Paulo tem um corte na sua história que se chama Juvenal Juvencio. De lá para cá, e os caras que vieram depois dele, os seus sucessores, eram acólitos dele, na mesma turminha, entende? O São Paulo se desfez
daquela tradição que vinha de muitos anos, de um time organizado, sereno, inteligente, que sabia gerir direito os seus negócios. Como era o Marcelo Portugal Gouveia. Como era o Marcelo Portugal Gouveia e muitos outros antes dele. Sim. Alguns não, mas ficavam 2 anos só e saíam. Uhum. O São Paulo mudou o seu estatuto, que era o mais democrático possível, 2 anos, mais uma reeleição. No máximo, o cara ficaria 4 anos lá na presidência. Sim. Isso se ele fosse muito bom. Se ele fosse ruim, saía em 2 anos. Então, tudo isso faz parte do pacote que conduziu a essa situação atual do São Paulo, que não para de trocar técnico, é um atrás do outro. E teve uma época que o Juvenal Juventus que trocou, ele disse o seguinte: eu cansei de trocar técnico, então eu vou trocar o time inteiro. Comprou 11 jogadores. Não sei se vocês lembram disso. Sim. Bom, o Cuca, eu quero dizer, antes de mais nada, que eu tenho a maior admiração por ele, gosto dele pessoalmente, como gente. Ele é um sujeito honesto, trabalhador, tem umas ideias interessantes na estrutura do futebol, mas não era o momento de ser chamado. Esse foi outro erro da diretoria. Quer dizer, não era o momento, o sujeito tinha saído, já disse aqui, de uma situação delicada, né, de saúde, portanto, tinha que dar mais tempo para ele se restabelecer integralmente e trazer um treinador em que o clube definitivamente aposte. Entende? Para parar com esse negócio de trocar treinador a cada 5 jogos. Troca, que nem troca de roupa. No CCT do São Paulo, eu quero saber quem vai ser o novo técnico do São Paulo, Silvestre? Legal, obrigado. Muito amiga você, né, Michele? O novo técnico do São Paulo é Wagner Mancini, que deixa momentaneamente a gerência de futebol para assumir interinamente o São Paulo já no jogo de sábado contra o Flamengo no Maracanã. 60 mil ingressos vendidos antecipadamente. O São Paulo que tem problemas na escalação. O Wagner Mancini já comandou o treino hoje fechado para a imprensa aqui no CT da Barra Funda, mas antes da gente projetar quem pode ser o técnico a ser contratado pela diretoria, vamos ouvir o Raí. Já ouvimos o Cuca falando do desligamento dele aqui do São Paulo, agora o Raí também fazendo uma autocrítica. A gente, obviamente, assume algo da responsabilidade disso, mas acreditando que está saindo desse momento. Acho que foi num clube grande, que está acostumado a vencer, que passa muito tempo sem vencer, para sair, obviamente que tem muitas... existe uma cultura em torno desse clube vencedor, que ao passar muito tempo sem vencer, traz dificuldades a mais. E isso, com certeza, é uma das grandes razões. Bom, nomes especulados. Thiago Nunes, do Atlético Paranaense, agrada. Fernando Diniz foi cogitado, mas é pouco provável. Aí tem muita gente no mercado. Rogério Ceni acabou de sair do Cruzeiro. Dificilmente voltaria a trabalhar agora com o Leco. Ele e Leco não se picam. Felipão está no mercado. Abel Braga está no mercado. Mas há a possibilidade também do Raí, inclusive ele disse aqui na coletiva, manter o Mancini. Se o Mancini for bem, topar e a coisa desenrolar legal, pode ser que o Mancini fique. A ideia de momento é que ele vá ficando até o São Paulo tomar uma decisão, se não para 2019, para 2020. Sobre o time, olha só, miséria pouca é bobagem no São Paulo Futebol Clube. O Toró ontem, que caiu sozinho, estiramento na coxa, afastado por um bom tempo, de novo, um problema muscular na coxa esquerda. Mesmo problema que ele teve anteriormente. E vai ficar no estaleiro por um bom período. Everton deixou o jogo no intervalo da partida de ontem, derrota para o Goiás no Morumbi. Estourou o joelho. Problema no ligamento cruzado posterior do joelho esquerdo. Tratamento aparentemente será conservador, mas cirurgia não está descartada. O Everton talvez só volte a jogar bola no ano que vem, Michele. São Paulo não sabe qual rumo vai tomar. Não, e nada a ver chamar o Aguirre também. São Paulo não sabe qual rumo vai tomar. Pode deixar o Mancini. Esse é o São Paulo.
Esse é São Vai Paulo. ficar o Mancini até o final do ano. E se ele conseguir bons resultados, Efetivou eles vão ele. empurrando até a hora que tal, de repente, por razões inexplicáveis, vão achar que está na hora de trocar. porque Mas o veio correto é já técnico traz um novo. treinador para fazer o tal do planejamento para a próxima temporada. Tá tudo errado no São Paulo, gente. É isso aí. Claro que está tudo errado. Bom, a gente perguntou na nossa enquete de hoje, agora que não tá mais tudo escuro aqui, se o Cuca fez bem, né, em sair do São Paulo. E a maioria respondeu que sim, 62% dos votos.